Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Resenha. Meu nome é Carolina Bocuse, sou bióloga, doutora em ensino de ciências e professora da educação básica. Nós estamos aqui no Instituto Butantan, um importante centro de produção e desenvolvimento de soros e vacinas e também um importante centro de divulgação científica. Vocês já devem ter ouvido falar sobre esse lugar, porque foi aqui que, durante a pandemia de Covid-19, foi desenvolvida a vacina Coronavac. E a gente está aqui por um motivo muito importante. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre divulgação científica. E para resenhar com a gente, nós trouxemos alguém que entende muito do assunto. Ela é bióloga por formação e, durante a pandemia, começou a produzir vídeos que unem ciência e humor para trazer conteúdos com uma influência positiva. Ela é DJ também desde 2013 e, desde a pandemia, começou a produzir vídeos que trabalham esses temas e trabalham a divulgação científica. É com muito prazer que eu dou as boas-vindas a Mari Krieger. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito bom te ter aqui. Mari, você viralizou com conteúdo que une ciência e humor, trazendo sempre com muita leveza, né? Como que isso começou? Qual que era a sua intenção? O que você esperava? Então, primeiramente, muito obrigada. Eu tô adorando estar aqui. Antes de gravar, eu tava assim, ó, olhando tudo em volta. Eu tô louca pra parar de gravar e poder olhar tudo aqui. Eu tô muito curiosa. E, cara, eu comecei a fazer os vídeos, na verdade, em 2020, porque eu tive a minha agenda como DJ cancelada devido à pandemia. Porque, na verdade, depois da minha graduação, eu me afastei da biologia, eu segui a carreira de DJ, fui trabalhar na noite, e eu tive toda a minha agenda cancelada em março de 2020. Eu e meu namorado, a gente morava juntos, nós dois éramos DJs, então os dois tiveram a agenda cancelada, os dois tiveram a renda zerada. Mas eu costumo dizer que eu tinha, tipo, um anjinho e o diabinho, que na verdade era a Mari DJ e a Mari bióloga. Porque a Mari DJ tava naquele processo de negação, né? De não, isso aqui é 15 dias, isso aqui é um mês, não é? Todos nós. 2, assim, que daqui a pouquinho já vai voltar, né? Já vai dar tudo certo. E a Mari bióloga aqui do ladinho dizendo, não vai ser tão rápido não. Já vai ficar mais de ano em casa, vacina não é assim de uma hora pra outra, né? Essa pandemia, ela vai durar mais um tempo. E, na verdade, eu comecei a fazer os vídeos não foi de uma forma estratégica para reinventar a minha profissão. Foi para não enlouquecer. Justo. Sabe? Eu tava muito entediada em casa, não tinha muito o que fazer. E eu acho que foi o ano que todo mundo começou a consumir mais esses vídeos curtos de redes sociais, porque foi o ano que surgiu o Reels, foi o ano que todo mundo baixou o TikTok, né? E daí a gente tava lá imersa naquela rede daqueles vídeos curtinhos. E eu tenho muitas observações sobre o TikTok, mas eu acho o algoritmo dele muito inteligente. De cara, ele já percebeu o tipo de vídeo que eu gostava. E o que eu tava mais curtindo ver eram pessoas que faziam personagens que eram partes do corpo. Tipo, bem-vindo ao estômago, né? Aqui tem o fígado, lá embaixo é o intestino e tal. Eu falei, cara, que legal isso, né? Será que eu não faço uns vídeos assim? Tipo, com coisas que eu lembro da faculdade, né? Com curiosidades, assim, que eu nunca esqueci. Porque eu sou atriz também, desde os meus 18 anos. Então, tipo, eu tinha uma facilidade ali com as câmeras. Eu era sempre essa meio palhaça, meio humorada. E eu falei, vou fazer esses vídeos aqui pra ocupar meu tempo. Era essa a moral do vídeo, assim. Vou postar, vou aprender a editar, bem como um hobby mesmo. E deu super certo, assim. Os primeiros vídeos já viralizaram, bateram milhões de views. E os vídeos na época eram 15 segundos, né? O Reels, ele era bem curtinho, assim. Tinha que fazer milagre pra botar a ciência e a explicação em 15 segundos. E deu super certo, viralizou pra caramba, assim. Logo em seguida, as marcas já começaram a entrar em contato comigo. E daí eu comecei a entender isso como uma profissão. Comecei a entender a criação de conteúdo para redes sociais como uma profissão. Comecei a entender de que forma eu podia monetizar, como que eu podia profissionalizar mais aquele conteúdo. Comecei a pesquisar mais a fundo também, porque os primeiros foram coisas que eu lembrava, né? Depois, quando eu comecei a ver a responsa de a galera quer saber de onde vem essa informação, eu tive que voltar para dentro dos livros, dos artigos científicos, resgatar aquela Mari bióloga lá dentro de mim para começar a produzir um conteúdo de divulgação científica de fato. Muito legal, muito legal. E um trabalhão, né? Eu imagino que esse processo para cada vídeo deve ter muito conhecimento científico por trás, né? Exato. Eu costumo dizer que para quem coloca a desinformação na internet é muito fácil, né? A pessoa só acorda, abre a câmera e fala qualquer coisa ali. Depois a gente é que tem que fazer um trabalhão para trazer a informação correta, que é explicar por que aquilo não funciona desse jeito, o que é um artigo científico, o que significa o grau de evidência, né? Porque também tem muito artigo que é ruim, tem muito artigo que é enviesado, muito artigo que é pago. E daí tem que transformar aquela linguagem super técnica e científica numa linguagem que a galera consiga compreender. Então a gente vai lá e transforma em personagem, cria gírias, cria outras formas de comunicar aquilo
Pra daí sim aquele vídeo, aí o roteiro nasce. Aí depois tem toda a produção do vídeo, né? Que é o personagem, o cenário, a atuação, depois ainda tem a pós-produção do vídeo, que é a edição, e depois colocar lá as referências bonitinhas que nem tinha aprendeu na faculdade, que eu faço até hoje, tá? Você olha lá meu vídeo, tá tudo na BNT. Você se formou em ciências biológicas, né? Como foi para você? Como que você escolheu o curso? O que você esperava desse curso? Que área que você esperava atuar? Eu fiz essa semana mesmo um post sobre ser bióloga, né? Porque foi o dia do biólogo, dia 3 de setembro. E daí eu coloquei um post ali, né? Uma das fotos do carrossel, eu colocava que eu acho que a biologia ela é o curso perfeito para quem é curioso, inquieto, questionador. E eu sempre fui essa criança, a criança do porquê. De onde vem, para onde vai, como que pode mudar. Eu era uma criança meio maluca também, meio megalomaníaca com a ideia de mudar o mundo, sabe? Salvar as baleias, salvar as florestas. Eu não sabia exatamente de que forma eu ia mudar o mundo, mas todas elas caíam na biologia. Que era ou salvar os animais, ou salvar as florestas, ou encontrar a cura de uma doença. Tudo acabava indo para biologia. E daí eu escrevi isso no post, né? Eu escrevi, é um curso maravilhoso para as pessoas que são inquietas e questionadoras. E também porque biomedicina era difícil demais, e daí eu fui para biologia. Porque, na verdade, eu gostava bem mais dessa área aqui, da microbiologia, do laboratório, da pesquisa, do microscópio, né? Do jaleco. E daí eu me apaixonei bem mais por essa área, mas eu acabei optando pela biologia, porque dentro dela também tinha microbiologia e tinha outras coisas também, né? E dentro da graduação eu mudei muitas vezes de área. Acho que isso é normal de todo mundo que faz biologia, né? A gente vai se apaixonando por zoo, aí a gente ama mais um pouquinho genética, aí a gente vai e faz paleonto e fala, caraca, paleontologia! Então, é um curso muito completo, né? E muito, muito legal. Então, lá dentro, eu iniciei, na verdade, como monitora de biologia celular, porque eu gostava muito da ideia do microscópio e de ajudar as pessoas. A coisa mais incrível para mim era que a cadeira de biologia celular, a disciplina de biologia celular, ela é do primeiro semestre. Então, ela é o primeiro contato dos alunos com o microscópio. Então, eu adorava explicar para eles como é que funcionava a microscopia, como é que a gente fazia os ajustes ali, e quando eles conseguiam enxergar pela primeira vez algo no microscópio, nossa, eu achava aquilo incrível, assim, ajudar a pessoa nesse processo, sabe? Daí, eu comecei dentro da biologia celular, fiquei dentro da microbiologia por bastante tempo, trabalhei em laboratório de microbiologia, com cultura de bactéria, com autoclave e tudo mais. Mas eu estava fazendo licenciatura, né? Então eu fiz PIBID, eu fiz iniciação à docência, e eu sempre falo que foi maravilhoso dar aula, mas também foi incrível para saber que eu nunca mais queria fazer aquilo na minha vida. Que eu queria fazer era bacharel. E daí quando eu mudei para o bacharel, eu também mudei a área de pesquisa que eu estava e eu acabei gostando mais de uma parte mais ecologia, sustentabilidade. O meu TCC ele foi sobre educação para sustentabilidade no ensino superior. A minha ideia era que todos os cursos, independente de serem áreas biológicas ou de meio ambiente, tinham que entender de sustentabilidade, né? E a gente tá mais do que provado isso, né? Que a gente tem que ter isso na educação básica, nas graduações. E eu fui para um mestrado em ecologia, porque eu estava com essa ideia de mudar o mundo, né, através da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, mas eu acabei abandonando meu mestrado antes de finalizar ele, porque eu tinha iniciado minha carreira de DJ paralelamente, assim. Então, acho que dentro da biologia eu explorei várias áreas e eu acabei optando por uma área que tinha mais a ver com o que a Mari criança queria, sabe? Que era essa ideia do... Eu vou salvar o mundo, eu vou fazer um bem gigantesco para todo mundo, e eu acho que a educação para a sustentabilidade, ou o desenvolvimento sustentável, a ecologia são a melhor forma de fazer isso. Hoje em dia, nos meus conteúdos, eu acabei indo para um lado mais humano, né, de saúde humana, mas por demanda mesmo, sabe? Eu acho que é o que a galera tem mais curiosidade de saber, o que acontece dentro do seu próprio corpo, Sim. com a sua saúde, sabe? Mas eu sou uma grande apaixonada por ecologia e biologia, eu sempre falo que a biologia, ela mudou minha vida como pessoa mesmo, sabe? Com meus princípios, meus valores. Eu falo que eu acho que se eu tivesse que escolher uma viagem, por exemplo, sem ter a biologia, eu escolheria um destino. Mas sendo bióloga, eu escolho outro, Sim. sabe? Então a biologia mudou tudo, assim, desde escolhas de alimentação, consumo, viagens. Realmente, eu acho que foi o curso certo justamente para ele ser tão completo e mudar a gente como um todo, sabe? Sim. Não sei se era essa a tua pergunta, sabe? Era e foi ótima a resposta. Eu sou bióloga também, então eu me identifico muito com a sua resposta, porque é isso, é um curso extremamente amplo, extremamente rico. Exato. E que muda muito a nossa percepção de vida, né? Exatamente isso. E você fez graduação numa universidade pública, né? Isso. A gente sabe que aqui no Brasil as universidades públicas são os grandes centros de produção de conhecimento científico.
Como que foi para você estudar em uma universidade pública, especificamente? Cara, eu tava agora mesmo no carro pensando nisso, assim, em como ter feito faculdade de biologia mudou a minha vida, mas ter feito faculdade de biologia na URGS mudou ainda mais, sabe? Que eu fiz a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? A URGS lá em Porto Alegre. E eu costumo dizer que a URGS, ela é todo um universo paralelo, assim, né? Quando a gente entra pra lá, a gente não tem só as aulas, a sala de aula, o RU. A gente é realmente abraçado por aquela comunidade acadêmica e todos os nossos princípios e visão de mundo mudam, né? Eu só me tornei uma pessoa politizada depois que eu entrei na URGS. Depois eu comecei a conviver com pessoas diferentes da minha bolha, que tem muito isso também, né? Das pessoas do nosso convívio social. Quando eu comecei a conviver com pessoas estrangeiras, eu nunca tinha convivido com pessoas estrangeiras e eu tinha colegas estrangeiras, né? Que vinham através de programas, assim, de intercâmbios e da graduação sanduíche, dessas coisas assim. Essa ideia de viver a universidade mesmo, né? Eu tinha aulas em campos diferentes, então eu passava quase o dia inteiro dentro da faculdade e sempre tinha alguma coisa para fazer, algum lugar para estar, e mesmo que não fosse diretamente ligado ao conhecimento, não fosse uma biblioteca, uma sala de aula, ainda era aprender, né? Ainda era ensino, ainda era troca, ainda era conexão. Eu adorava. Eu acho que as partes que eu mais gostava, inclusive, era não estar na aula, né? Era estar, tipo, conversando, trocando ideia no RU ou na frente de um prédio, tomando um café no sol, assim. Lá no sul a gente fala que é lagartear, que é deitar no sol com um café, um chimarrão, uma bergamota, que aqui é uma tangerina, e ficar trocando ideia, assim. Eu acho que aqueles momentos ali, eles formaram meu caráter, sabe? E por falar em instituições públicas de pesquisa, de ensino, de extensão, aqui no Instituto Butantan, a gente também tem a Escola Superior do Instituto Butantan, que é responsável por cursos de pós-graduação, de extensão, de iniciação científica, que são muito importantes, por exemplo, para alunos de graduação que estão aí iniciando a sua carreira científica. E aqui do ladinho do Instituto Butantan, a gente tem a Universidade de São Paulo, que é uma das universidades públicas de maior importância aqui no nosso país, que também vai ter uma relevância muito importante na produção do conhecimento científico e também da divulgação desse conhecimento. O ingresso para a Universidade de São Paulo, a USP, é feito através de um exame vestibular chamado FUVEST, que acontece sempre no final do ano. A gente conversou um pouquinho, você comentou sobre a importância de combater as notícias falsas, né? Que tem muita gente que vai, compartilha desinformação e dá um super trabalhão depois de desmistificar isso. Exato. Qual que é o perigo dessas fake news aí na nossa atualidade? É um perigo gigantesco porque a velocidade com a qual a informação se dissemina na internet é muito rápida, né? Quando a gente começa a pensar um pouco como funcionava antigamente, nossas fontes de informação eram o rádio, o jornal, a TV, e era uma coisa meio só ali, né? Hoje em dia são milhões de pessoas criando vídeos de uma forma muito rápida e é muito, muito bizarro porque os vídeos que desinformam, eles sempre trazem informações muito tentadoras, né? E informações que são dadas de forma muito direta e com muita certeza, então parece muito correto acreditar e espalhar aquilo, né? Então, eu sempre falo que uma das grandes red flags, na verdade, né, esses alertas vermelhos que a gente tem que ter do que é um conteúdo verdadeiro ou não, é justamente essas pessoas que vêm muito cheias de razão trazer soluções muito simples para coisas muito complexas, sem trazer nenhuma referência, sem trazer nenhum contraponto, porque uma coisa muito não ruim da ciência, mas é uma coisa que a gente acaba perdendo nessa disputa, é que a ciência é um grande depende, né? Quando alguém nos pergunta alguma coisa, a gente provavelmente vai responder depende e vai dar uma explicação trazendo vários pontos e a gente acaba perdendo espaço nessa disputa do tempo de tela, porque é chato ouvir um depende, né? Eu quero ouvir que para emagrecer eu tenho que tomar o suplemento X, eu quero ouvir que para ficar forte eu tenho que tomar o negócio tal, ou fazer o exercício Y, né? Na verdade, o que a gente precisa é exercício físico, alimentação, acompanhamento psicológico, né? Vai ter que depender o quê? Do seu histórico de saúde, seu histórico familiar, a sua rotina, onde é que você mora. São muitos quesitos, né, que a gente precisa discutir. Então, é muito perigosa essa informação que se dissemina de forma rápida, com uma informação que empobrece o conhecimento, né? Porque ela acaba trazendo uma coisa que não é uma verdade absoluta, mas é muito fácil de acreditar e é muito tentador em compartilhar, né? E existem dados, na verdade, eu vou falhar aqui para falar os números, mas existem dados dizendo que as informações falsas, elas são mais compartilháveis, né? Essas agências tipo Lupa, que fazem essa busca de que é conhecimento, esse fact-check, né? Esse
checagem de fatos, eles falam muito isso. A desinformação, ela é muito compartilhável, ela te abraça, né? Ela te dá uma solução para aquilo que tu tá procurando. E é muito perigoso porque é ali que a gente tem as informações que são anti-vacina, as informações que questionam a ciência, né? As informações que falam que, nossa, desde terra plana até o aquecimento global não existe, passando por todas as áreas de conhecimento, e não só dentro da ciência, né? Acredito que a galera que entenda de história, de geografia, deva também passar por isso, né? Pela desinformação que traz ali aquela informação rápida, que é fácil de ser absorvida, fácil de ser digerida e também muito compartilhável e que acaba causando um grande transtorno para depois quem cria o conteúdo correto, embasado em ciência, com conhecimento, tem que correr atrás para conseguir explicar por que aquilo não é verdade e o que é verdade sobre aquilo. Né? Sim, e são informações que impactam e prejudicam muitas vezes as decisões das pessoas. Exatamente. Em relação a áreas muito importantes da vida, né? E não prejudica só a pessoa em si, né? A própria vacina, a mesma coisa que a gente ouviu falar muito na pandemia, que era um pacto coletivo, né? A vacina não era sobre eu não pegar a doença, né? Até porque nós que somos jovens, saudáveis e tudo mais, muito provavelmente a gente não ia ter grandes complicações, mas a vacina era um pacto coletivo pelos idosos, pelas crianças, pelas pessoas imunossuprimidas ou algum tipo de doença. E isso do que a desinformação, ela vai por aí também, né? Não é sobre só eu acreditar ou não naquilo, mas é repassar aquela informação, principalmente o quanto que aquilo vai impactar várias outras pessoas e vai impactar aquelas vidas e as vidas de quem convive com ela, e aquilo vai se espalhando, assim. Eu tinha um tipo de vídeo meu que eu até mudei um pouco a forma como eu fazia ele, que era um vídeo que tinha duas amigas conversando e era uma amiga que acreditava em tudo que ela via na internet. E daí ela falava, amiga, você viu isso? Deixa eu pensar num aqui. Os anticoncepcionais, eles são um veneno, né? A gente não devia, olha o tamanho dessa bula. E daí a outra amiga ficava pensando em várias respostas, né? Ficava pensando, não, a gente precisa pensar aqui que, na verdade, existem pessoas que o anticoncepcional tem um uso seguro, né? Dependendo da indicação. Existe um anticoncepcional para cada tipo de corpo. Na verdade, a bula ela é extensa porque ela traz informações de farmacossegurança, né? Ela precisa ter todas essas informações lá. E, na verdade, depois, no final, ela acaba deixando o pensamento intrusivo vencer e dar uma patada na amiga, assim, tipo, amiga, cala a boca, sabe? Alguma coisa assim. Só que daí eu tava pensando que não era legal zoar com as pessoas que acreditam no que vem na internet, porque é muito fácil acreditar. As pessoas que espalham desinformações, elas são muito boas no que elas fazem. Elas têm a lábia, elas têm a forma de falar de uma forma muito fácil de ser entendida. Na verdade, o grande problema não é nem acreditar no que você tá vendo, mas é espalhar aquela informação sem checar ela antes. Sim. Então eu mudei esse vídeo, ao invés da pessoa só acreditar, ela falar algo do tipo, já vou mandar isso aqui no meu grupo da família, já vou compartilhar nos meus stories, porque aí sim a gente começa a criar um problema muito maior do que acreditar ou não naquilo, sabe? E por falar em fake news, a pesquisa Percepção Pública da Ciência de 2023 traz um dado muito alarmante. Cerca de metade dos brasileiros entra em contato frequentemente com notícias falsas. Eles tendem a acreditar mais ou menos dependendo da fonte dessa notícia. Se ela vem de pessoas ou instituições que eles confiam, a confiança acaba sendo maior nessas notícias. Por outro lado, a pesquisa também aponta que as pessoas costumam acreditar mais na notícia se ela for encontrada em mais de uma fonte de informação. E que também isso vai variar de acordo com quem são as instituições que essas pessoas mais confiam. No Brasil, as pessoas costumam confiar mais em médicos e cientistas. São justamente aquelas que costumam checar mais as notícias para verificar se elas são verdadeiras ou falsas. Cerca de 30% da população compartilha notícias falsas sem desconfiar no momento que elas estão compartilhando que essas notícias possam ser falsas, e 10%, infelizmente, compartilha essas notícias mesmo desconfiando que elas possam ser falsas. Então, como que as pessoas podem se precaver quando elas recebem uma informação na internet para descobrir se essa informação é verdadeira ou é falsa? Então, dentro da minha área, principalmente que é a área mais de saúde humana, assim, eu costumo dizer que existem vários alertas que a gente pode deixar aceso para alguns conteúdos que a gente vê viralizando na internet, né? Por exemplo, a gente sabe que todo tratamento de alguma doença ou toda indicação tem que ser feita de forma individualizada, né? Eu falo muito sobre os suplementos que bombam na internet agora, que são para todo mundo pode tomar e tudo mais. E, na verdade, a suplementação ela tem que ser feita depois de uma consulta com um nutricionista, com uma anamnese bem feita, com os exames bem feitos, e a suplementação ela tem que ser baseada naqueles seus exames, né? Então, quando a gente vê um tipo de conteúdo que indica um tratamento ou um suplemento que serve para todo mundo,
né? Todo mundo pode tomar, idosos podem tomar, crianças e tudo mais, e serve para muitas coisas também. Ele vai ajudar com dor de cabeça, com dor no corpo, e fadiga, e vai ajudar no emagrecimento. Todas essas coisas a gente tem que acender um grande alerta, porque não existe nada que sirva para todo mundo e para todas as coisas, né? A gente precisa sempre ter essa indicação de forma individualizada. As coisas que são seguras para todo mundo e não tem nenhum tipo de efeito colateral, elas provavelmente também não têm eficácia, né? Porque elas têm alguma dosagem muito baixa para se tornar seguro, para que todo mundo possa fazer uso, né? Porque, na verdade, inclusive essa questão da bula que a gente tinha falado antes, por exemplo, né? A bula tá ali porque ela precisa indicar quais são as contraindicações, os possíveis efeitos colaterais, porque eles existem, né? E é por isso que aquilo precisa ser indicado de forma individualizada. Então, esses efeitos colaterais existem não porque aquilo vai te fazer necessariamente mal, mas porque a gente já estudou aquilo e a gente precisa ter esse alerta lá. Então, essas indicações que são para todo mundo, que não faz mal, que é natural, né? Tem essa falácia do natural, né? Sim. Tipo, tudo que é natural, todo mundo pode tomar e faz muito bem. Gente, veneno de cobra é natural e não faz bem, né? Então, mas de uma forma geral, sempre buscar outras fontes de informação, né? Quem sou eu, né, para dizer para não confiar em rede social, porque eu tô lá fazendo conteúdo de rede social, mas sempre buscar os institutos de pesquisa ou buscar alguma informação mais oficial. Por exemplo, digamos que você viu alguma coisa que envolve cuidado com a pele. Procura o que a sociedade de dermatologia está falando sobre aquilo, sabe? Os órgãos oficiais de pesquisa, os órgãos que têm bons profissionais trabalhando. Até porque os vídeos, às vezes, eles estão de fato trazendo uma informação errada porque aquele profissional errou, mas hoje em dia a gente tem até inteligência artificial, né, que pode criar um vídeo com a minha imagem trazendo uma informação incorreta. Então, a gente tem que estar scrollando na internet ali sempre com esse alerta aceso, sempre desconfiando de tudo, eu diria assim, sabe? Ao invés de confiar em tudo que a gente vê e dizer, não, eu vi num vídeo porque eu acreditei naquilo, eu repassei aquela informação, já parte do princípio de que você desconfia de tudo e que você vai perguntar para um profissional de confiança, para um médico que acompanha a sua família, para um cientista. E eu também gosto muito da ideia da gente criar redes seguras de informação, que é a gente viu um conteúdo que a gente desconfia, ou que a gente sabe que já está errado, já denuncia aquele conteúdo, bloqueia aquele perfil, bota que você não tem interesse em ver aquilo para que o algoritmo não siga te mostrando aquilo, e principalmente seguir os divulgadores científicos e as pessoas que criam conteúdo embasado em ciência e colocam as referências dos estudos, das coisas que eles pesquisaram para criar aquele roteiro, né? Então, a gente tem bons canais de divulgadores científicos em todas as redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, e quando a gente segue essas pessoas que não só trazem a informação correta, como desmistificam e desmentem as informações incorretas, a gente vai ficando com o olhar mais treinado. A gente começa a olhar para as coisas e pensar, isso aqui tá muito parecido com aquele outro vídeo que eu vi, as meninas cientistas lá dizendo que não é verdade, então provavelmente também não é. Então a gente vai, acho que se blindando, sabe, da desinformação na internet. E por falar em instituições importantes que combatem as notícias falsas, aqui no Museu da Vacina, do Instituto Butantan, a gente tem uma atividade muito interessante, que é a Fato ou Fake, que é um jogo onde as pessoas podem testar os seus conhecimentos sobre a vacinação, tentando ver se elas conseguem acertar o que é uma notícia verdadeira sobre a vacina e o que é uma notícia falsa. Nesse sentido, algumas instituições que são muito importantes para a divulgação do conhecimento científico são os museus de ciências, né? Como que é a sua vivência, assim, com esses espaços? Cara, eu sou muito apaixonada por museus de ciências. Eu sou aquela pessoa que viaja para uma cidade, a primeira coisa que ela pesquisa é isso, sabe? Qual o museu de ciência que tem aqui sobre isso. Inclusive, eu não conhecia ainda o Instituto Butantan aqui em São Paulo, porque eu moro aqui há muito pouco tempo. Eu entrei aqui agora há pouco, passei na frente do prédio e falei, menina, o lugar do clipe do Fiote, onde eles gravaram a vacina. E essa era a minha referência, Instituto. Não, tô brincando, óbvio que eu conheço a instituição Butantan, né? Mas o Instituto em si, físico, assim, era essa referência que eu tinha. Como eu falei aqui no início também, né? Entrei aqui nesse museu e já tô louca pra desbravar tudo. Eu acho muito interessante essas coisas que conectam as pessoas de forma palpável com a ciência, né? Eu falei sobre aquela disciplina que eu era monitora, onde as pessoas tinham contato com microscopia. Nossa, não tinha que precisar entrar no curso de biologia para ter contato com microscópio, sabe? Isso devia ser uma coisa que todo mundo tem acesso, sentar um dia ali, mexer e conseguir enxergar alguma coisa, porque eu acho que isso faz as pessoas entenderem a ciência e admirarem a ciência, respeitarem a ciência, né? Sim. Eu acho que muito do que a gente está sofrendo hoje em dia com desinformação e com essa comunidade anticientífica, né, e que traz tantas fake news e que faz as pessoas
duvidarem e até desgostarem da ciência, acho que muito disso tem a ver com esse distanciamento mesmo, né? Parece que os cientistas se tornaram essas pessoas que são distantes, poderosas, que vivem lá nos seus castelos intocáveis. E, na verdade, tanto os cientistas como as ciências tinham que estar trocando ideia com a população, falando a linguagem que eles falam, demonstrando na prática onde a ciência está no dia a dia, né? Eu tive agora há pouco em Brasília numa conferência do Ministério da Ciência e a gente conversou muito sobre isso, né? O quanto a divulgação científica precisa conversar com as pessoas, com as donas de casa, né? De vez explicar para Dona Maria que o sabão que vai ali na gordura e desmancha a gordura é ciência, né? O que acontece ali é química, é física, né? Por que a gente tem que higienizar os vegetais, né? Porque tem os micro-organismos que podem causar doenças. Então, eu acho que a ciência ela tem que estar mais próxima das pessoas e os museus de ciência são uma ótima forma de fazer isso, das pessoas não só aprenderem lendo e ouvindo, mas principalmente tocando, colocando a mão na massa, sabe? E vendo de fato como funciona a ciência e o que faz um cientista. Você falou uma coisa muito legal, né? Porque quando a gente pensa em museu, a gente normalmente tem aquele imaginário de que é uma coisa ali que está distante, que não pode tocar. E hoje em dia a gente tem muitos museus de ciências que são o contrário disso, né? São museus mais interativos, Exato. museus que a gente pode ver algo no microscópio, que a gente pode vivenciar mais, né? É interessante para a gente, justamente como você falou, aproximar o público da construção daquele conhecimento, claro, né? E a gente que já trabalhou com educação sabe que o ensino ele só acontece quando existe uma quebra de expectativa, né? Quando você mostra pra pessoa, tipo, é isso aqui que acontece, olha na prática, e aquilo, né, abre uma coisa na mente da pessoa que ela nunca mais esquece, aquela experiência que ela fez ali. Então a experiência ela não pode estar só dentro da sala de aula, né? Ela tem que estar no museu para que a pessoa que não está mais na escola e não conseguiu fazer experiência lá, consiga ver essa experiência lá no museu. Apesar dessa diversidade dos museus de ciências, aquela pesquisa que eu comentei da percepção pública da ciência de 2023 traz um dado muito preocupante. Apenas 11% dos brasileiros visitaram museus de ciências no último ano. Por que você acha que essa participação do público nesses museus é tão baixa? Eu acho que tá todo mundo meio sem tempo e meio sem grana, né? E apesar de a gente saber que grande parte dos museus tem entrada gratuita ou ingressos mais baratos, tudo é dinheiro, né? O deslocamento é dinheiro, a gente tem essa questão de as cidades estarem perigosas para as pessoas andarem a pé e de bicicleta e de transporte público, então às vezes não tem dinheiro para um outro tipo de transporte. Então a gente precisa pensar que às vezes não é nem porque a pessoa não quis, não é porque aquela pessoa é contra aquele tipo de passeio, mas é só porque, sei lá, só tem um na cidade, ou nem tem na cidade dela às vezes, né? Só tem numa grande cidade, numa grande capital. Então, eu acho que a gente precisava expandir isso, a gente ter museus menores, museus em vários lugares, ter algum tipo de fomento também, algum tipo de incentivo para que as pessoas busquem mais isso, que esteja mais comunicado até dentro das redes sociais, de repente, né? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que estou sempre dentro da rede social e vejo muito pouco conteúdo sobre isso, né? As pessoas que fazem conteúdo de passeios em São Paulo, por exemplo, poderiam fazer sobre passeios em museus de ciência, dizendo que isso é um passeio super interessante para todas as idades. Então, eu acredito que divulgando de uma forma bacana e também, né, pensando na forma como as pessoas vão conseguir chegar até esses lugares, a gente vai conseguir ter mais gente frequentando, com certeza. Sim, sim. Acho que a gente precisa também divulgar muito, como você falou, as instituições que já existem, né? No Brasil, a gente tem mais de 200 centros e museus de ciências e muitas vezes as pessoas nem sabem, né? Eu já vi muita gente falando, eu conheço o Butantan, onde o Fiote gravou. Eu sei que ali foi produzida a vacina, mas eu não sabia que tinha museu. Sim, nem que eu podia ir lá, né? Sim. Sim, então é muito importante a gente fazer esse processo de divulgação desses espaços, Perfeito. Né? Bom, espero que esse conteúdo tenha te inspirado a buscar mais sobre esses lugares. E se você quiser estudar um pouco sobre esse assunto que é tão relevante, confira o conteúdo da articulação desse mês, disponível no portal Conteúdo Aberto. Que dicas que você dá para quem deseja seguir uma carreira científica? Terapia. Não, gente, tô brincando. A ciência, ela é incrível. A ciência, ela realmente, como a gente falou, ela muda a nossa vida para sempre, não só dentro do âmbito profissional, mas eu diria que principalmente dentro do âmbito pessoal. Então, eu acho que a gente precisa levar isso muito em consideração, né? É claro que a gente tem que pensar no que vai pagar as nossas contas, né? Como é que funciona o mercado de trabalho e tudo mais. Mas é impossível trabalhar a vida inteira com uma coisa que a gente não gosta, né? Uma coisa que a gente não acredita. Então, se tem aquele bichinho da ciência que te picou e que fica lá dentro falando, não, a gente tinha que seguir uma carreira científica, aposta nisso, porque a gente precisa fazer alguma coisa que a gente gosta, né? Diversas coisas diferentes que a gente pode fazer dentro de uma carreira científica, né? Eu acho que as pessoas
ficam pensando que só existe um caminho específico para se seguir, né? Que é fazer um mestrado, um doutorado, dar aula ou se tornar um pesquisador. Mas a própria divulgação científica das redes sociais que eu faço hoje em dia, por exemplo, não existia quando eu entrei na faculdade, né? Então a gente não sabe como é que vai ser daqui 5, 10 anos, outras coisas que vão aparecer, outras oportunidades e outras formas de se trabalhar a ciência, que eu acho que é infinito, né? A gente vai ficar sempre encontrando novas formas de falar sobre ciência e de trabalhar a ciência. Sim, Mari, com certeza. A gente precisa de mais cientistas no nosso país, né? De mais investimento também para a ciência. Com certeza. Mas também de pessoas interessadas e que gostem de trabalhar com isso e de divulgar esse conhecimento, né? Para quem curte essa área e quer estudar mais sobre, você dá dica de algum material? Você tem algum material para você recomendar? Eu comecei a fazer divulgação científica na internet depois que eu me apaixonei por um canal que chama Nunca Vi um Cientista no YouTube, que são de duas amigas minhas, uma delas é bióloga, a outra é farmacêutica, e é um dos meus canais favoritos porque eu acho que elas falam sobre tudo, assim, não só de desmistificar as coisas da internet, mas também de contar sobre a sua graduação, de contar sobre o que elas estudam, de contar o que é o dia a dia de um cientista, na verdade. Eu acho que eu nunca perguntei para elas isso, mas eu acho que o nome do canal vem daí, né? Eu não conheço nenhum cientista, nunca vi um cientista, né? Então, eu gosto muito desses canais que trazem na prática o que o cientista faz para que a gente possa se aproximar, como eu falei, né? Como a gente não fica imaginando um cientista de uma forma muito distante. Então, se eu pudesse dar uma dica de um conteúdo que eu gosto de consumir, já que eu sou a pessoa das redes sociais, seria esse canal, que eu acho muito bacana. Muito e o bom. meu, né, claro. Fala suas redes, por favor. Então, eu crio conteúdo de vídeos curtos, então por enquanto eu não tô no YouTube criando aqueles vídeos mais longos, tô só com os shorts, né, que são os vídeos curtinhos. Tô no Instagram, tô no TikTok, estou no Threads também criando conteúdo em texto, porque eu sou dessa geração dos blogs, eu tava sentindo muita falta de uma rede de texto. As minhas redes todas são Mari Krieger, só que o Krieger é um sobrenome alemão que é um inferno, se escreve Kruger, Kruger. Muito bom, Mari. Queria te agradecer imensamente pela sua participação hoje. Foi um papo muito legal, muito rico. Eu que agradeço. Foi muito legal estar aqui e eu tô louca pra apagar essa câmera e sair olhando tudo nesse museu. Bora! Bora! E quero agradecer também a você que assistiu até aqui e te convidar para explorar mais o canal da FTD e olhar os vídeos do Resenha, tanto que já foram postados quanto os que virão. A gente tem sempre conteúdo novo, atualizado e produzido especialmente para vocês.